Amém. Boa tarde, querido, querida, você que está ouvindo essa rádio especial, né? Eu tenho a palavra de Deus para a sua vida, né? O tema de hoje é sobre família. Falei aqui, maio a gente comemora o mês da família, não só na Família Viva, né? Mas muitas igrejas comemoram. Hoje, dia 15 de maio, é o Dia Internacional da Família, né? E eu tenho a palavra de Deus para a sua vida. Fortaleça a fé em família. A gente tem visto como o diabo tem lutado contra as famílias. É uma prioridade para o diabo, né? Desestruturar, arrebentar, mudar a ordem dos pais, dos filhos, a essência, a unidade. E a gente precisa lutar pela família, tá? Precisamos colocar as coisas na ordem correta. E um texto que Deus colocou no meu coração sobre essa unidade, eu penso muito especial usar na família esse texto, né? Está em Mateus 18 e 19, que diz assim, ó: em verdade lhes digo que tudo que ligarem na terra será ligado nos céus, e tudo que desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso é muito forte, né? Isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Jesus está falando ali, ensinando como repreender uma pessoa que fez errado, né? Chamar uma pessoa, repreender, primeiro a sós, depois com uma testemunha, depois colocar diante do Senhor, diante da igreja e realmente dizer que a pessoa não aceitou ali a repreensão. Mas aí depois disso, ele vem falando sobre a ligação. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra também será desligado no céu. E aí ele fala que se a gente em unidade, né, junto com alguém, em dois, concordarem na terra acerca de qualquer coisa, será feito por Deus que está no céu. Isso é muito forte, né? Imagina se a gente tivesse essa unidade plena, essa fé em Deus, juntos em unidade. Nosso Deus, como família, o que a gente iria conquistar? O que a gente poderia fazer? Se tivesse unidade mesmo, unidade plena. Muitas vezes a gente vê um querendo disputar com o outro, né? Ainda mais nos tempos que a gente está vivendo hoje, né? Do feminismo contra o machismo, e cada um por si, e os filhos também, cada um por si. Não tem unidade. E o diabo sabe que sem unidade a gente é fraco, né? A Bíblia fala sobre unidade do começo ao fim, né? A unidade plena, o corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12 fala em unidade, nós somos o corpo interligado, entrelaçados, e Jesus é o cabeça, né? Até para as coisas ruins, a gente vê na Torre de Babel, por exemplo, Gênesis capítulo 11, o povo tinha unidade, falava uma só língua, tinha o mesmo pensamento, o mesmo propósito, e aí fala que eles queriam construir uma torre. E o próprio Deus, na sua trindade, fala: desçamos e confundamos a sua língua, porque em breve nada poderá pará-los. Olha só, até para algo que é ruim, né? Para orgulho deles, porque eles queriam mostrar que eles podiam qualquer coisa, podiam tudo, não precisavam de ninguém, nem de Deus, nem de nada, né? E Deus fala que eles iriam conseguir, tá certo ou não? Desçamos e confundamos, porque se a gente não fizer nada, né? Se a gente não confundir, eles vão conseguir, em breve nada vai pará-los. Olha o poder da unidade. E é sobre isso que eu quero falar. Esse texto também mostra o poder da unidade. O mês da família, assim como tantos períodos, né? A Páscoa, a gente reflete sobre a morte de Cristo e ressurreição, o Natal, o nascimento. Tem períodos que a gente tem reflexões sobre a nossa vida, né? O mês das mães, o dia das mães, o dia dos pais. A gente reflete, talvez para perdoar, tá certo ou não? Para reatar ligações. E o mês da família é mais uma oportunidade que nós temos para refletirmos sobre família. Como que está a sua família? Você perdoou os seus pais? Você perdoou os seus filhos? Você ainda luta por eles? Você ainda clama por eles? Você perdeu a sua fé? Os valores
da família ainda é uma prioridade para você? Eu disse aqui que o mundo tem tentado destruir esses valores, né? Para o mundo, família é uma instituição falida, né? Mas nós cremos na palavra de Deus, e a Bíblia fala que Deus ama a família, Deus inventou esse negócio da família, Deus odeia o divórcio, Malaquias fala sobre isso, Gênesis 2:24, Deus foi o primeiro celebrante do casamento, né? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua esposa, serão os dois uma só carne. Deus fez o primeiro casamento ali ao criar Eva, tá certo? Deus ama esse negócio, família, ele que criou, né? Então não importa o que o mundo fala, Deus está nesse negócio, tem como dar certo, Deus nos chama então para restaurarmos a nossa família. E como começar a restauração? Na fé, a fé é a base de tudo. Sem fé, a Bíblia fala, é impossível agradar a Deus, tudo é pela fé, tudo que a gente faz é pela fé. Então a base da nossa casa para restauração, para inicialização, é voltar a crer, ter fé, é clamar aquele que pode todas as... Não só clamar. Primeira coisa que Neemias fez, capítulo 1 lá de Neemias. Neemias assim, né? O capítulo 1 vai falar de Esdras, né? Antes de Neemias veio Esdras, depois da Babilônia, né? Restaurar a adoração de Israel. E a primeira coisa que ele fez foi levantar o altar. Primeira coisa é altar. Antes de muro, antes do templo, antes de tudo, temos que restaurar o altar. O que é o altar, pastor Mateus? É sacrifício. Altar é a primeira coisa que tinha no átrio. Ao entrar no átrio tinha um altar de holocausto. Altar é doação, tá certo ou não? Altar é se sacrificar pela família. É o homem ter o papel de sacerdote, é a mulher se sujeitar, é os filhos entender a autoridade. Isso é altar, É fazer o que é melhor para todos, não o que é melhor para mim. Altar é se render a Deus, é se arrepender a Deus. Isso tudo é altar. Tá certo ou não? Então, primeira coisa que eu penso para você que quer ter uma família abençoada, quer voltar a viver um casamento maravilhoso, restaura o altar na sua vida. Antes de qualquer coisa, restaura o altar. Começa a colocar as coisas em ordem, começa a se arrepender naquilo que você tem feito. Agora, fé. A fé em família produz algumas coisas. E a primeira coisa que eu vejo que a fé, crer antes de ver, né? O que é fé? Hebreus 11:1. É a certeza das coisas que se esperam, convicção das coisas que não se vê. É a nossa fidelidade com Deus, é a nossa aliança, é crer de fato em Deus, mesmo que pareça que não está acontecendo. E eu penso que essa fé em família produz, primeira coisa, unidade. Quando a família enfrenta qualquer problema, e tem fé, luta junto, já viu quando às vezes a gente passa algumas crises, não sei se você já passou alguma crise financeira ou na área da saúde, o que costuma acontecer? A família fica junta, ou não é? Não sei se você já passou, mas pensa um pouquinho aí para trás, algum caso forte de saúde na família, vem primos, tias, parentes que nem falava há tanto tempo, tá certo ou não? Costuma a ligar, a visitar, ainda mais se o negócio estiver bem ruim mesmo, né? Aí vem mais. E financeiramente a mesma coisa, a família faz ali algo junto, metas e tal, fala, o negócio tá assim, o que a gente vai fazer? Traz uma unidade. Infelizmente, muitas vezes a gente tem mais unidade quando tem problemas. Às vezes, depois que a situação está muito boa, tem muito dinheiro, aí sai da igreja, aí para de ir no culto da campanha, para de jejuar, para de orar, para de estar em unidade na família. Cada um fica por si, cada um no celular, nem come junto mais, não faz meta junto. Olha como é louco esse negócio, né? E por isso que muitas vezes Deus permite a gente passar algumas lutas, porque infelizmente a gente o busca nas lutas. Eu falo infelizmente porque não precisava ser só nas lutas, né? A gente deveria buscar o Senhor todo dia, toda hora, tanto nas lutas, mas também na fartura, né? Quando a gente está bem, quando
Deus está mais ainda quando Deus está fazendo, né? Está pertinho dele, está em unidade com a família, mas infelizmente não é assim que costuma acontecer. Então a primeira coisa que eu quero dizer para você na questão da fé, né? Eu já falei o altar, que foi a primeira coisa. Segunda coisa, então, é que a fé, ela produz unidade. Você quer ter mais unidade na sua família? Começa a gerar fé no coração dos teus filhos, começa a falar sobre futuro, começa a falar sobre sonhos, começa a falar sobre Deus, começa a inculcar na vida dos seus filhos, como diz Deuteronômio 6 lá, o chamar dos israelitas, né? Inculcar a palavra na vida dos filhos, sentado, andando no caminho, ao acordar, ao se deitar, inculca a palavra de Deus na vida dos teus filhos. Isso vai gerar fé, isso vai gerar unidade, tá certo? Quando a gente ama a palavra, vive a palavra, fala sobre a palavra, inculca a palavra nos filhos, vai gerar mais unidade. Eu tenho certeza disso. Quando a gente também tem fé que vai melhorar, a gente faz metas, como eu falei, às vezes no problema, mas e quando está também com a solução? Faz isso na sua casa, reúne para vocês fazerem metas juntos, terem fé em unidade, produz muita unidade. Amém ou não amém? Então orem juntos, isso vai trazer mais unidade. Ore junto com seu cônjuge, ore junto com seus filhos, busque a Deus junto, sonhem juntos, fazem projetos juntos, você vai ver como que a sua casa vai ter mais unidade. O que mais? Precisa de concordância. Aí você fala, mas unidade já não é concordância? Fazer as coisas juntos já não é concordância? Não necessariamente. Talvez vocês estão juntos, vocês até oram juntos, né? Mas cada um ora por alguma coisa. Enquanto que o esposo ali faz a mesma oração, tá junto ali, mas ora para que Deus abra uma porta de emprego em algum lugar, a esposa ora para outro lugar, ou ora para ficar perto da família, do sogro, ou a esposa ora para ficar perto da mãe, o esposo quer longe da mãe. Então não tem concordância. Os filhos oram para uma coisa, querem algumas coisas, sonham com algumas coisas e os pais não. Então a segunda coisa, como diz o próprio texto, né? Pedirem, o que diz lá, né? Se 2 de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa, ou seja, concordarem, tem que ter unidade e tem que ter concordância. O texto diz claramente, tem que estar junto, mas no mesmo propósito. Quero te convidar nessa tarde a você refletir se você tem concordância com a sua esposa, se você tem concordância com o seu esposo. Fizeram um estudo há um tempo atrás, eu lembro que eu li alguma da faculdade grande aí na Inglaterra, eu acho, Oxford, não sei, e eu lembro desse estudo, que fizeram um levantamento das piores pessoas que esse mundo já teve, né? Assassinos perigosos e tal, pessoas muito complexadas mentalmente, pessoas ruins mesmo. E aí eles descobriram, né, fazendo análises e tudo mais, que não era que os pais eram muito rígidos ou muito permissivos, né? Porque eles queriam ver essa questão da criação. Não era que os pais eram muito duros, demasiadamente, ou eram muito permissivos demasiadamente. Sabe qual que era o que ligava os piores homens e as piores pessoas que já existiram? Pais diferentes demais. O pai era de uma forma e a mãe era de outra forma completamente diferente. Não estou falando que a gente tem que ser igual, cada um é de um jeito, né? Mas tem que ter concordância. Ou o pai era extremamente duro e rígido, a mãe era extremamente permissiva, ou ao contrário. Isso fez com que na cabeça das crianças não tivesse um equilíbrio. O que pode, o que não pode, o que é certo, o que é errado. Não sei, não tem unidade. Até para as coisas ruins, como eu disse aqui da Babilônia, né, de Babel, que depois veio se tornar aquelas pessoas da Babilônia, aquela civilização. Mas até para isso tem que ter unidade, tem que ter concordância, tem que ter alinhamentos. E aí eu quero te dizer que perdão é perda. Então, muitas vezes não é o que você quer, é o que é melhor para todos nós.
Então conversa com a esposa, conversa com o seu esposo e chegue num lugar. Agora, não pode cada um querer o seu e não ter concordância. Então, a orientação que eu te digo nesse terceiro ponto, né? Converse e entre num acordo. Chegue em um lugar, mesmo que você tenha que perder um pouco. Conversa com seus filhos, resolva a situação. Agora, se não chegou num denominador comum, aí tem autoridade dos pais, autoridade do esposo, tem autoridade e de Deus, principalmente. O que Deus quer, tá certo ou não? Pode ser o que eu não quero, mas é isso. Pronto, acabou. Então, essa concordância no propósito faz toda a diferença para a oração. É o que diz o texto. Se concordarem acerca de qualquer coisa. Então, não adianta só estar junto. Não adianta só orar junto. Não adianta só estar em família. Tem que ter também concordância. Terceira coisa que eu quero falar nessa tarde é que família é um discipulado. Família é o seu primeiro discipulado. Lembra que eu falei que o texto está falando sobre correção, né? Como corrigir um irmão que errou, né? E aí o texto diz muito claramente que é para insistir, não é para deixar para lá. Muitas vezes a gente deixa para lá, é mais fácil deixar para lá, né? Falar, se o irmão pecar, vá repreender em particular, depois leva uma pessoa, se ele não ouvir, leva uma pessoa, depois expõe a situação com testemunho, depois para a igreja. Então, o que eu vejo e o que a gente vê no ministério de Jesus? Discipulado, amor, unidade, luta. Não é uma vez só, eu tentei e deixa para lá. Não, Jesus ia atrás. Jesus mudou os seus planos ali para passar por Samaria para conversar com uma mulher que estava totalmente destruída, né? Já tivera 5 homens, o que estava não era seu, estava ali com um homem de outra mulher, estava rejeitada pela sociedade, poderia ser morta a mulher samaritana ali, João capítulo 4, né? Mas Jesus muda os seus planos para restaurar aquela mulher. Você sabe muito bem quantas pessoas Jesus amou, restaurou, cuidou e depois enviou. Não ficava também o tempo todo e tal. E não era perdendo tempo, não. Restaurava, curava, enviava e partia para outro e conversava. Era maturidade também. Não é esse discipulado que às vezes a pessoa busca tão somente para lamentar, né? O muro das lamentações. Não é isso, não. É crescimento, restauração e continuação. É isso mesmo. Mas eu quero te dizer que o texto aqui também fala sobre isso. Ó, chama lá, conversa. Não ouviu? Leva testemunha. Não ouviu? Agora expõe a situação. E aí depois ele fala sobre ligação. O que vocês ligarem na terra será ligado no céu. O que vocês desligarem na terra será desligado no céu. Quero te dizer, querido, que muitas vezes a gente até quer Deus e faz as coisas no ministério, mas se esquece da família, esquece dos nossos filhos. Conheço muita gente que é até pastor, né, que errou tanto nessa área da família. Ezequias, o rei Ezequias, um dos melhores reis de Judá. Você lembra lá quando ele estava para morrer, Isaías falou, você vai morrer, essa doença é para a morte, né? Coloca a sua casa em ordem que você vai morrer. E ele não colocou a casa em ordem. Deus ainda deu mais 15 anos para ele. Ele pede misericórdia. E aí a gente vai ver o seu filho Manassés, começou a reinar com 12 anos, ainda nasceu nesse tempo que Deus deu a mais para ele, né? Ele não colocou em ordem, não gerou no filho temor ao Senhor, intimidade com Deus. E a Bíblia fala que Manassés foi um rei terrível, matava os próprios filhos, sacrifício a Moloque, né? Fez um banho de sangue nas ruas de Jerusalém, levantou os altares que o seu pai tinha destruído. Que loucura, altares idólatras. Então, queridos, quero te dizer, coloca a sua casa em ordem. A família são os seus primeiros discípulos. A sua esposa é o seu primeiro, a sua primeira discípula, homem, né? Independente se você é presbítero, pastor, diácono, membro, a sua esposa é a sua discípula. Seja o sacerdote no seu lar, tá certo ou não?
carta a Timóteo, capítulo 5:8, diz lá que se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente da sua casa, negou a fé e é pior do que o descrente. É forte esse texto. Se alguém não cuida da sua casa, principalmente dos seus, né, é pior do que o descrente. Negou a fé. Negou a fé. Então, lembra de discipular os seus filhos, conversa mesmo, rasgado, sobre a Bíblia, sobre fé, o que eles amam, o que eles odeiam, o que eles gostam, o que deixa eles felizes, o que deixa eles tristes, o que gera expectativa. Conheça o seu filho, conheça a sua filha, né? O que eu oriento nesse ponto aqui do discipulado? Faça um grupo na sua casa, um GC, uma célula, não sei como você chama aí. Faça uma célula na sua casa, começar com a sua família, né? Tenha um momento de oração junto, tenha um dia da família. Quero orientar você, tenha um dia da família. Eu tenho desde quando eu casei, né? Era com a minha esposa, agora com os meus filhos. É segunda-feira, não é o dia todo, é a noite, uma parte do dia, né? Mas é prioridade, porque às vezes não dá, às vezes tem uma coisa ou outra, mas eles me cobram quando não dá. Mas normalmente alguém fala alguma coisa, pede, eu falo, tem um compromisso, e é um compromisso mesmo, está na minha agenda, e tem que ser um compromisso, assim como até maior do que outros, tá certo ou não? Porque tudo que não é compromisso não é prioridade. Eu tenho o dia da família quando dá, não é prioridade. Não, quando dá eu fico sábado com eles, não é prioridade, é verdade. Tudo que é prioridade você coloca na sua agenda. Tudo que é prioridade você se esforça para fazer. Quando dá, acaba não acontecendo, ou acontece uma vez ou outra. Seus filhos precisam ter esse tempo com você, senão eles vão procurar alguém para ter. Alguma coisa para ter. A internet, os meios perigosos, pessoas perigosas. Então eu te oriento, tem um dia da família, segunda noite, terça noite, quarta noite, à tarde, sei lá, sábado de manhã, sábado à tarde, mas tenha um período que a sua família saiba que aquele período é familiar. E você vai ver como isso faz toda a diferença. Aí você fala, pastor, mas é caro. Não, querido, não precisa gastar não. Vai na praça nesse tempo. Segunda noite vocês vão na praça, vão jogar um jogo de tabuleiro, vão ver um filme, tá certo ou não? Em casa mesmo. É um dia, não precisa ser caro não precisa gastar não. Agora, se quiser, pede uma pizza, faz alguma coisa, mas hora junto, faz algum momento, mas é o dia de você mostrar para sua família que ela é prioridade para sua vida. Coloca as coisas em ordem, né? A gente não tem a direção de Deus que a gente vai morrer, mas um dia nós vamos. Pode ser amanhã, pode ser hoje, ou a gente vai subir com Jesus na sua volta, mas a verdade é que nós temos muito pouco tempo, né? O diabo está trabalhando e ele trabalha fortemente. E aí, o que a gente está fazendo? Eu anotei alguns desafios para esse fortalecimento da fé em família. Hoje a gente sabe que tem muitas distrações. Distração é um carro-chefe do diabo. É internet, é rede social, milhões de coisas, milhões de equipamentos, milhões de coisas para comprar. O diabo tem realmente tirado o nosso tempo. O tempo é um bem muito precioso, muito mais do que dinheiro, porque o tempo não volta. O dinheiro ainda pode ganhar, perder. Agora o tempo é um negócio que não volta. O tempo que você vai perder longe da sua família não vai voltar. Não, mas eu estou escolhendo esse trabalho para minha família, porque eu amo minha família. Aí fica 5 meses, 1 ano fora e tal. Será que realmente vale a pena? Né? Eu penso que tem coisa que não vale a pena. Nem por dinheiro, nem nada neste mundo, né? Agora, o que tem atrapalhado a família? Distrações digitais, conflitos internos, né? Até internet, até coisas assim. Então, cuidado com essas distrações, cuidado no tempo, o que você vê, o que você ouve, o que você faz, né? Cuidado com as coisas que dizem que você precisa comprar, mas às vezes não precisa comprar nada, né? Pessoas lutando para trabalhar, para dar alguma coisa,
para o filho que às vezes nem precisa, ele precisa mais é de você mesmo, tá entendendo? Então algumas coisas, pense sobre isso, coisas que realmente atrapalhem a gente, né, fortalecer fé na nossa casa. Coisas que eu não preciso, eu estou ralando para ter, ao invés de aproveitar esse tempo com a família. Ou estar na igreja, estar com Deus, aí me tira tudo, porque eu tenho que ganhar X para dar isso, para dar aquilo. Será que precisa mesmo? Pensa sobre isso, reflita sobre isso. O que os filhos mais precisam? De você. O que a sua esposa precisa? De você. Claro, temos as nossas obrigações, as nossas contas e tudo mais, mas reflita sobre as prioridades da sua casa. Assim como Ezequias ouviu de Isaías, nós também estamos ouvindo nessa tarde. Coloca a sua casa em ordem, porque falta pouco tempo. No caso dele, ele ia morrer ali, Deus deu mais 15 anos. Mas a gente também não sabe quanto tempo nós temos e, mais do que isso, estamos na última hora da igreja também. Vamos priorizar o que precisa ser priorizado. Como diz 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus, principalmente os da sua casa, negou a fé, é pior do que o descrente. Que Deus abençoe muito a sua vida. A minha oração hoje, o meu desejo para você, para sua casa, é que você viva todas as promessas de Deus. É que possamos gerar essa unidade de verdade, essa concordância nos pedidos, né? Esse discipulado na família. E como diz Mateus 18:19, se a gente concordar verdadeiramente acerca de qualquer coisa que a gente pedir, o nosso Pai que está no céu vai realizar. Que Deus abençoe a sua casa, sua família, em nome de Jesus. Amém.